5. Justificação. A graça de Cristo. Cabe agora fazer uma análise mais aprofundada desse aspecto da graça que é a justificação, pois é pouco explicada sobre ela. Visto que Jesus morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Romanos, capítulo 4, versículo 25. A morte foi útil para anular os pecados, mas a ressurreição foi útil para nos fazer justos. Veja dois aspectos. Morte solucionou o pecado e ressurreição nos tornou justos diante de Deus. A morte dá jeito na parte negativa da nossa vida, ou seja, o pecado. E a ressurreição é parte positiva da nossa salvação, isto é, somos declarados justos diante de Deus. Pelo ato de justiça de Cristo, os homens recebem a vida e são justificados. A doutrina da justificação se baseia no seguinte entendimento: 1. Alguém tinha que morrer para cumprir a palavra de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. 2. Não havia perdão sem justiça. 3. A justiça, o preço pela desobediência, tinha que ser pago. 4. Para se tornar justo, teria que existir morte e sangue. 5. O homem não poderia por si só se justificar, porque a justiça pedia a sua própria vida como preço. 6. Não havia condições por parte do homem de pagar esta dívida. Isto fugia à capacidade do homem. 7. Jesus se tornou a justiça de Deus. 8. Adão, por um ato de desobediência, trouxe a morte. 9. Cristo, por um ato de justiça, trouxe a justiça e a vida. 10. O castigo foi posto em Jesus e o homem ficou absorvido no tribunal da justiça divina. 11. O pecado veio para Jesus e a santidade foi para o homem. 12. A morte caiu em Cristo e a vida de Cristo caiu sobre os homens. 13. As doenças foram colocadas nos lombos de Cristo e a saúde de Cristo veio para o homem. 14. Cruz para Cristo e absorção para o homem. 15. Cristo com a morte eterna na cruz e o homem com a vida eterna de Cristo. Desta forma, o castigo que deveria ser aplicado em nós foi aplicado em Cristo. O sofrimento que deveríamos passar, Cristo passou em nosso lugar. A morte que estava preparada para nós foi dada a Cristo. A justiça divina caiu sobre o próprio Deus. Só Deus seria capaz de aguentar a sua própria justiça, mas ninguém. A justiça pelo pecado do homem não deveria ser aplicada em alguém que fosse criado, como anjos e homens, mas em alguém que fosse criador. Esse alguém só poderia ser o próprio Deus. Só Ele é criador. E só Ele podia pagar o preço para que a criatura fosse salva e justificada. Então, somos justos porque Jesus pagou a justiça divina. Foi preso, julgado e morto em nosso lugar. Isto sim era para nós: prisão, julgamento e morte. Depois de ter cumprido a justiça de Deus, Jesus se tornou Rei de Justiça. E todo rei de justiça pode dar a sua justiça para quem queira. Então, como um presente gracioso,
Jesus nos fez justos e justificados, não porque pagamos alguma coisa, mas porque Ele pagou por nós e nos fez livres, nos deu plena liberdade. Olha o que Paulo disse para os Gálatas: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Paulo soube que a igreja de Gálatas tinha sido influenciada por costumes judeus e que tais crentes estavam misturando a lei com a graça. Não há como fazer isto, assim como não há como misturar a água e o óleo. Alguns judeus se infiltraram na igreja de Gálatas e implantaram costumes da lei em um povo que tinha sido salvo e que tinha aprendido a servir a Deus pela graça. Então, Paulo assevera que estes crentes não deveriam aceitar outro evangelho além do que ele tinha lhes ensinado, e que mesmo que um anjo viesse do céu anunciando outro evangelho, era para considerar o mesmo uma anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz que os membros daquela igreja começaram no espírito, graça, e que acabaram na carne, lei. Começaram livres, graça, e acabaram presos, lei. E por fim, Paulo deixa muito claro que os referidos crentes estavam completamente separados de Cristo. Ou seja, eles queriam ser justificados fazendo as obras da lei. Por isso, veio o veredito do homem de Deus: da graça tendes caído. Assim, para os crentes de Gálatas, a graça, isto é, o favor imerecido de Deus apresentado na cruz, parecia não ser suficiente para salvar. Eles criam que necessitavam de fazer algumas obras da lei para complementar a graça, que para eles não era suficiente para a justificação. Em suma, eles já tinham perdido a graça, isto é, estavam sem salvação, porque estavam desprezando e menosprezando a obra de Cristo na cruz. Paulo, em uma atitude de muita dor, como se fosse as dores de parto, Gálatas capítulo 4, versículo 19, escreve uma carta aos Gálatas, com a finalidade de trazer os crentes daquela igreja de volta à simplicidade da graça, algo que só seria possível se eles abandonassem as obras da lei que tinham sido neles implantadas. Para entender nossa justificação e liberdade, carecemos de recorrer à Epístola aos Romanos. Lá, Paulo faz uma exposição maravilhosa da nossa justificação e do efeito da nossa salvação, mostrando a simplicidade do evangelho que pregava. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 8, 1a. Portanto, agora. Esse agora mostra que o capítulo 7 não era a experiência de Paulo depois de convertido, mas sim a experiência de buscar justiça pelas obras de lei e, como consequência, viver na carne. O capítulo 7 de Romanos é a experiência de Paulo antes da conversão, assim como esse agora mostra que era uma experiência passada, mostra também a experiência atual. Portanto, agora significa outro tempo, não o tempo em que Paulo vivia a lei, mas o tempo da graça. O capítulo 8 falará da condição dos cristãos vivendo a graça e não a lei, vivendo no Espírito e não na carne. Paulo prossegue. Romanos 8, 1b. Nenhuma condenação há.
No tempo da graça, não existe condenação. A condenação é antes da lei, Adão, e na lei, porque havia duas condenações sobre todo homem. A primeira, todos condenados em Adão. Romanos capítulo 5, do versículo 16 ao 17. A segunda, todos condenados pela lei. A primeira condenação é coletiva. Todos estão sentenciados a morrer. A segunda é individual. Todos são julgados por cada obra realizada. Por isso, existe a lei do pecado e da morte. Lei do pecado veio por meio da revelação que a lei de Moisés trouxe. A lei da morte veio pela palavra de condenação sobre Adão. Condenação é o ato de sentenciar a uma pena. Existe a culpa, o julgamento, e em seguida a condenação. Na graça não existe a culpa e, por conseguinte, nem a condenação. Jesus foi julgado, culpado e condenado com a nossa condenação corporativa, Adão. A condenação da morte. Jesus foi julgado, culpado e condenado com a condenação individual da lei, a condenação de cada pecado de cada ser humano. Agora, nesse exato momento, no tempo da graça, não existe mais julgamento, culpa e condenação, porque já existiu e foi aplicada em Cristo. Assim, ele foi julgado, culpado e condenado em nosso lugar. Já houve a condenação. Uma vez só, foi suficiente e foi aplicada no Filho, com o propósito de não ser aplicada em nós. Se houver condenação novamente, a condenação que Cristo foi condenado se torna inútil. Nem nas leis dos homens, uma pessoa pode ser condenada 2 vezes por um crime. É condenada apenas uma única vez. Assim, nossos crimes foram julgados em Jesus. Ele foi nosso substituto e foi condenado em nosso lugar. Isto quer dizer que a condenação é suficiente. Se formos condenados novamente por nossos pecados, será uma injustiça. E Deus não é injusto, porque Cristo já foi condenado por nós. Não podemos ser condenados novamente. Esse é o sentido de não haver mais condenação, porque houve e foi executada e é considerada válida e basta. Estamos livres de condenação. O apóstolo continua sua maravilhosa explicação. Romanos 8, 1c. Para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não estão mais em Adão. Existem 2 posições. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao 50. E para os que não estão mais na lei, visto que a lei não tira ninguém de Adão, apenas mostra o posicionamento, isto é, que todos estão em Adão. Não existe mais condenação para os que estão posicionados em Cristo Jesus. A expressão em Cristo significa 1. Estar ligado em Cristo. 2. Fazer parte de Cristo. 3. Ser um com Cristo. 4. Herdar o que Cristo herda. 5. Ter o que Cristo tem hoje. Estar ligado a Cristo. Estar assim quer dizer que fomos batizados em Cristo. Somos parte do seu corpo. Ele é o cabeça e nós, sua igreja, somos o seu corpo. Fazer parte de Cristo, assim, por termos sido enxertados no corpo, somos parte de Cristo. O que Cristo é, nós somos também. Se Cristo é filho de Deus, nós somos tão filhos quanto Ele é filho.
ser um com Cristo. Assim como no casamento dois passam a ser uma só carne, passamos a ser um só espírito com Cristo. Estar em Cristo é ser um com Cristo. Não somos diferentes de Cristo para Deus. Assim como Cristo é visto, somos vistos também. Herdar o que Cristo herda. O que Cristo herdou, também herdamos. O que Cristo vai herdar na eternidade, vamos herdar também, porque somos um com Cristo. Ter o que Cristo tem hoje. O que Cristo tem hoje, temos também, porque o que Cristo é, somos nós também, de maneira espiritual. Todas as bênçãos só são nossas em Cristo. Fora de Cristo não tem bênção alguma. Todas as bênçãos só podem ser acionadas por quem está em Cristo. Tal direito é propriedade de quem nasceu de novo e passou a estar enxertado no seu corpo. No mesmo versículo, Paulo nos dá outra informação. Romanos 8, 1d. Que não andam segundo a carne. O estar em Cristo nos possibilita a não andar na carne. Andar tem o sentido de agir e produzir na carne. A condenação está na carne, porque na carne reside o pecado. A inclinação da carne é a morte. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Os que andam na carne andam na esfera da condenação. Os que andam na carne vivem na culpa. Os que andam na carne andam sobre os domínios de Adão. Pode ser que alguém esteja em Cristo e prefira ainda andar na carne. Tal pessoa vai sentir culpa e condenação a todo tempo. Os que andam na carne são julgados pela lei e vivem debaixo de condenação. A lei é para disciplinar a carne. Ele continua, Romanos 8, 1e. Mas, segundo o Espírito, não existe condenação para os que andam segundo o Espírito. 2. No Espírito não tem lei. Gálatas capítulo 5, versículo 23. E no Espírito não tem Adão. Segundo o Espírito significa dizer viver pelo homem nascido de novo. Nesse homem nascido de novo não existe nem a lei e nem os domínios de Adão. Em Cristo, o Espírito do homem nasce de novo, da água e do Espírito. João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. O Espírito recebe vida de Cristo e está em Cristo para viver, e assim a carne não tem mais poder. O pecado, o primeiro senhor, usa a carne, mas o Senhor Jesus, o outro Senhor, usa o Espírito. Na carne tem obras, Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. No Espírito tem fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22. A opção agora é: se eu quero andar na carne, terei o Senhor pecado. Mas, se andar no Espírito, terei Jesus como Senhor. Na carne está a condenação da lei e de Adão. No Espírito, a absolvição, justiça e salvação de Cristo. Agora, Paulo, no versículo 2, nos apresenta muitas outras verdades da salvação e justificação. Romanos 8, 2a. Porque a lei do Espírito de vida. Por que não existe mais condenação? Esse porquê desse versículo revela o motivo. A lei, a autoridade do Espírito de vida, livrou da condenação. Em Cristo existe outra lei, a lei do Espírito de vida. Em Adão existe a lei da morte.
na lei, a lei do pecado. Daí o nome da lei, lei do pecado e da morte. Mas em Cristo temos a lei do Espírito de vida. A autoridade do Espírito de vida vence a autoridade do pecado e da morte. Lei do Espírito, ou seja, agora a autoridade é do Espírito e não do pecado. A lei do Espírito derrota a lei do pecado. Para o pecado perder força, vem a lei, autoridade do Espírito. Já que o pecado opera na carne, a vida no Espírito inibe o pecado. A lei de vida derrota a lei de morte. Para a lei da morte perder força, vem a lei, autoridade da vida. Para o Espírito não tem lei, Moisés. E para a vida não tem morte, condenação em Adão. Espírito de vida, isto é, espírito, pneuma, sopro. Vida, zoe, vida comunicada de Deus. Isto quer dizer, o sopro da eternidade. No Gênesis, Deus soprou em Adão o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma que vive. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Jesus estava soprando a lei, a autoridade do Espírito de vida nos discípulos, para nascerem de novo e viverem no Espírito. Dessa forma, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é o próprio Espírito Santo. É o vento, o Espírito Santo que entra no crente, lhe dando autoridade para viver a vida de Deus. Viver a vida, Jesus. João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 14, versículo 6. A lei do Espírito, vento, santo, que separa o crente do pecado e da morte. Continuando o raciocínio, Paulo falará a frase mais importante do Novo Testamento. Romanos 8, 2b. Em Cristo Jesus. Essa lei, isto é, essa autoridade e ordem só opera em Cristo Jesus. Não opera na lei, não opera em Adão. Desta forma, a lei do Espírito de vida já proporciona o novo nascimento. A lei é a autorização para um morto espiritual voltar a viver. Daí a expressão nascer de novo. A lei nos enxerta em Cristo. A lei do Espírito de vida tira a morte. Efésios, capítulo 2, do 5 ao 6. E o pecado. Isaías 53, versículo 4. E isso nos faz nascer de novo. Isso nos faz estar em Cristo. A lei vem de Cristo para estarmos em Cristo. Estando em Cristo, não estamos mais na lei e nem em Adão. A lei do Espírito de vida nos tira da morte, Adão, e nos tira do pecado. Não tem mais lei. O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Em Cristo não opera a lei e nem Adão. Em Cristo opera o Espírito de vida. Não carecemos de buscar no mundo e nem na lei absolutamente nada. A nossa busca está nas dimensões do que Cristo é, fez e falou. Estamos em outra lei, isto é, em outra autoridade, em outra ordenança, o Espírito de vida, no sopro de eternidade soprado em nós, para darmos frutos para a glória de Deus.